Pois é, Theo, a gente segue aqui no Live CNN falando sobre a escolha, né, a decisão da Comissão de Constituição e Justiça de transformar o Felipe Barros em relator do caso. Eu acabei de falar com o Felipe Barros, ele disse que vai adotar uma postura técnica, jurídica e chamou atenção para o seguinte, que cabe à CCJ, né, Comissão de Constituição e Justiça, fazer essa avaliação formal sobre o projeto de lei que tramita por lá, se é admissível ou não, né? Aquela chamada admissibilidade, né? O nomezão aí, para falar que se está dentro ou não da Constituição. O Felipe não me antecipou qual o entendimento dele, ainda que ele seja um daqueles deputados, um daqueles congressistas do grupo que quer mais restrições nos poderes e ações ali no Supremo Tribunal Federal, no Judiciário como um todo. O Felipe Barros disse que vai adotar seriedade, sobriedade nesta análise e, repito, que é uma análise formal para saber se a CCJ, a Câmara, deve admitir esse texto que já foi aprovado ali no Senado Federal. Depois disso, outras comissões irão analisar esse texto e aí fazer uma avaliação de mérito, né? Indo mais a fundo sobre os principais pontos que estão em discussão neste texto. O que a gente pode analisar daqui, vocês que estão acompanhando as informações na CNN Brasil? Uma inversão de prioridade na Câmara dos Deputados. Vamos lembrar que quando esse texto passou pelo Senado Federal, não tinha expectativa de ritmo na Câmara, muito pelo contrário. A cúpula da Câmara dos Deputados dizia, não é nossa prioridade, a gente não vai colocar aqui nem na lista de temas a serem tratados neste semestre. Temos outros assuntos de ordem econômica, como a própria reforma tributária. Então, por que falar agora de um projeto de lei que quer limitar os poderes do STF? Em outras palavras, o comando da Câmara não queria comprar essa briga com o Supremo Tribunal Federal. O texto estava aprovado pelo Senado e não tinha nem perspectiva de caminhar na Câmara. Tudo mudou depois da decisão do STF segurando o pagamento das chamadas emendas PIX, né? Aquela emenda que cai direto ali na conta de estados e municípios em projetos indicados pelos parlamentares federais. Tudo mudou. Então, ganha prioridade na Câmara com escolha do relator. E quando a gente fala de CCJ da Câmara, Elisa, quem está no comando, a Caroline de Toni, é uma parlamentar do PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, é uma escolha com gostinho de recado. Mostrar que, olha, vocês têm os relatores aí na Justiça, Moraes é relator de vários processos contra Bolsonaro, inclusive, aqui na Câmara também temos os nossos relatores de projetos que podem atrapalhar bastante, né? Podem significar uma limitação de poderes ao STF. Sabe que daquele rol de projetos de lei que discutem a atuação do Judiciário, este é o que menos faz cócegas. Ele, inclusive, tem até o apoio de alguns ministros do STF sobre essa chamada emenda, sobre essa chamada decisão monocrática. Não é o pior do rol, né? Não é o pior projeto ali entre as possíveis utilizações na chamada pauta-bomba do Judiciário, né? A pauta-bomba do Congresso para o Judiciário. Você vê que é importante a gente ter aqui os nossos analistas para poder expandir os olhares em relação ao assunto, né? A gente expôs o assunto com a Isabel Meg e, na sequência, os olhares do Theo Cury, os olhares da Basília Rodrigues, para que nós possamos aumentar ainda mais o nosso entendimento.